Atenção, atenção, hein? Quem não está ansioso neste exato momento está morto por dentro ou não gosta de futebol. A Eurocopa vai começar, senhoras e senhores, então já deixo aqui um aviso para aqueles amigos que enchem a nossa paciência, para aqueles familiares que querem marcar alguma coisa durante esse período. Não me chamem para nada, tá? Porque eu estarei concentrado, a não ser que for para assistir os jogos, né? Aí você pode me chamar. Não estarei na Alemanha, infelizmente, para a cobertura da Eurocopa, mas estarei em Portugal, estarei on para tudo o que estiver rolando e a gente vai trocar muita ideia aqui. E já que o Gelada Conquistada está de volta, né? Vocês já viram aqui a sinaleira acesa, teremos canequinha especial para o programa de hoje. Todos os estados federativos da Alemanha, ó, Deutschland. E também, para representar o lado lusitano da força, tá aqui a revistinha do Record. Aliás, parabéns ao Jornal Record, viu? Porque esse guia aqui é fantástico. Não estou ganhando dinheiro para falar isso, mas os caras fizeram um guia com todas as seleções, com os estádios, com os históricos. Isso aqui ajuda bastante qualquer jornalista e também para quem é viciado em dados, estatísticas, curiosidades. Vale a pena ter um guia desse antes de abrir os trabalhos da Eurocopa. E por falar em abrir trabalhos, e olha quem voltou. Ela, a gelada. E, obviamente, que é uma gelada alemã, da Baviera, mais especificamente de Munique, a nossa querida Erdinger, porque é lá que a Alemanha vai abrir os caminhos para a Eurocopa 2024 no jogo contra a Escócia. Inclusive teremos vídeo aqui no canal pós-jogo para fazer análise da estreia alemã. Portanto, cadê meu abridor? Cadê meu abridor? Tá aqui, ó. Vamos que vamos. Sente o som e tá no ar o Gelada Conquistada. Eu esqueci de falar na minha abertura sobre isso aqui, ó. Porto Beer Fest, copinho antigo da festa da cerveja que está rolando no Porto neste final de semana. Inclusive, eu vou estar lá domingo, vale muito a pena, tá? Também não estou sendo pago para fazer propaganda, mas, enfim, eu coleciono esses copos todo ano. Eu apareço na Porto Beer Fest, onde tem várias lojas, marcas, estandes de cervejas artesanais e não artesanais de todo o país. Portanto, vale a pena para quem gosta de cerveja. Quem mora aqui em Portugal, domingo vou estar lá. Como eu falei, ó, já separei as perguntas aqui. Antes de mais nada, um gole, tintim por tintim. Gostinho de Alemanha. Gostinho de Eurocopa. Separei as perguntas aqui, vocês capricharam, tem muita coisa, não sei se vou conseguir ler a maioria delas. Mas enfim, vamos começar com o Rafael Soares, que já é um assíduo perguntador deste humilde programa. Ele manda o seguinte: quais são suas favoritas para conquistar a Euro? Vamos falar em patamares, tá? Eu acho que se a gente colocar um top 1, por exemplo, para mim é a França. Cara, a seleção francesa tem muito recurso, muita mão de obra, é uma seleção acostumada a frequentar grandes palcos e grandes estágios dentro de competições internacionais. Não ganha a Eurocopa há um tempão, então vai ter essa motivação a mais. O Mbappé sabe que se ele for um grande destaque da Eurocopa, ele pode realmente entrar de vez na briga pela bola de ouro, mesmo não chegando na final ou vencendo a Liga dos Campeões da Europa. Ele tem números para isso e obviamente que na cabeça do europeu a Eurocopa pode contar bastante para isso. Você tem o Griezmann, você tem uma seleção com 3, 4 opções para cada posição. Então acho que a França está no meu top 1. Depois da França eu coloco Portugal, Inglaterra e Alemanha. A Alemanha entra nesse lote por jogar em casa e porque nos últimos jogos, especialmente nos amistosos maiores contra a França e a Holanda, demonstrou que pode fazer alguma coisa. Jogar em casa também é diferente e tem uma boa seleção. Daqui a pouquinho tem pergunta aqui sobre a seleção da Alemanha, a gente já vai falar mais. Então eu coloco nesses 3 lugares aí abaixo da seleção da França, a Inglaterra pela seleção que tem e menos pelo treinador que tem, pelo estilo de jogo que hoje joga.
e Portugal porque realmente merece estar aí, não só pelas individualidades, mas pela coletividade e pelas eliminatórias que fez, né? Então, colocaria assim. E aí, abaixo dessas, vem um monte de outras seleções. A Espanha, por exemplo, a Croácia, eu acho que é uma seleção que pode aprontar, pode chegar longe. Enfim, tá aí num lote abaixo. Portanto, França favorita, Portugal, Inglaterra e Alemanha num patamar um pouquinho abaixo. Respondido? De Marcelo 11, até onde acha que Portugal pode chegar nesta Eurocopa? A pergunta é muito boa, porque com grandes poderes, grandes expectativas, a cobrança vem também com grandes responsabilidades. Para mim, se Portugal não chegar a uma semifinal de Eurocopa, já vai ser frustrante. Eu acho que Portugal tem time para vencer a Eurocopa. Pela primeira vez em sua história, Portugal tem uma seleção, individualmente falando e coletivamente falando, que se capacita para ser favorita, indiscutivelmente. Pô, Quesada, não é a grande favorita, você acabou de dizer que é a França. É verdade, mas está no lote das favoritas. Não é só aquela questão que o Fernando Santos batia tanto na tecla. Ah, somos candidatos, somos candidatos. Portugal hoje pode assumir sim o favoritismo. Mas o favoritismo traz também seu peso, né? Precisa ter os pés no chão para não se deslumbrar com esse favoritismo, porque a gente já viu muitas vezes o favorito caindo muito cedo. A própria seleção da Inglaterra, pelo time que tem, é uma das favoritas, mas o campo precisa falar e você precisa corresponder dentro de campo. Mas se a gente olhar hoje a seleção portuguesa de futebol, cara, é um deleite. Você tem jogadores para montar 3 seleções se for preciso. E 3 boas seleções. Seleção reserva é tão boa, talvez, quanto a seleção titular, tirando uma ou outra peça. Portanto, Portugal tem nas mãos uma grande obrigação de chegar longe. Menos que semifinal seria fracasso, na visão de muitos portugueses. Obviamente que depois tem contextos, né? Você pega a França num caminho antes, ou, enfim, algum fio desencapado, mas semifinal me parece uma realidade muito palpável. E depois final e ser campeão, aí tem toda uma história. Mas Portugal, que já é campeão da Eurocopa e foi em 2016, tem realmente a possibilidade de vencê-la de novo. Rafael Araújo mandou aqui, vai cobrir a Euro in loco? Falei no início do Gelada, mas vou explicar um pouquinho. A TNT não vai mandar nenhum correspondente para cobrir a Euro, nós não temos os direitos da competição no Brasil, isso limita muita coisa, e optamos por uma outra forma de cobertura nas praças, né? Ou seja, nas fan zones espalhadas pela Europa, na Espanha, na Inglaterra, na França, aqui em Portugal, e também fazendo muito conteúdo digital. Portanto, se preparem, porque teremos muita coisa no melhor futebol do mundo durante a Eurocopa, teremos muita coisa analítica também nas nossas redes sociais e muito conteúdo. Infelizmente não vou estar lá, queria estar, mas de alguma forma também gostaria de estar aqui em Portugal, porque se vive um ambiente muito legal nas fanzones aqui, enfim, no país que vai estar disputando para brigar. Portanto, não vou, Rafael. Respondido a tua pergunta. Vou ter que tomar cerveja alemã aqui mesmo. Que não tá mal também, tá? Que não tá mal. Uma coisa boa de não cobrir a competição em loco, talvez vocês não saibam isso, é que você consegue acompanhar a competição com mais afinco, né? Porque quando você tá lá, é tanto conteúdo que precisa produzir, tanta coisa que precisa fazer e tantos jogos espalhados pelo país que você não consegue assistir os jogos, né? Isso vale para Euro, vale para Copa, vale para Copa América, vale para qualquer coisa. Então, pelo menos eu vou conseguir assistir o máximo de jogos que eu for permitido, e aí tem que conversar com a patroa também, né? Mas enfim. O Rafael Soares mandou aqui também. O que achou da saída do Tercite? Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Será que o clima no vestiário não estava bom? O Hummels criticou, né? Foi uma briga, e não só com o Hummels, mas com algumas lideranças do vestiário. O próprio Marco Reus não estava satisfeito com a reserva durante toda a temporada. Alguns jogadores também não compraram as ideias do Tercite durante a temporada. Alguns grupinhos se formaram, mas eu não acho que isso tenha sido fundamental para a saída dele. Eu acho que ele queria mais autonomia
nas escolhas, nas contratações, no mercado de transferências. Ele queria mais respaldo também, porque o nome dele foi muito ventilado para deixar o Borussia Dortmund no meio da temporada por conta da crise de resultados internamente, especialmente na Bundesliga, e ele queria mais essa segurança, até porque fez um grande trabalho na Liga dos Campeões. E aí essa segurança não veio, ele resolveu sair. Mas certamente as portas do mercado se abriram para ele de outro jeito depois da campanha na Champions. Uma sequenciazinha aqui pra gente, o Eliezer Martins mandou duas coisas. Acredita em uma boa continuidade do trabalho do Xabi Alonso no Bayer Leverkusen? Sim, e cria também uma expectativa muito grande para a Liga dos Campeões, né? Acho que o Bayern já está se movimentando na janela de transferências, mas eu estou com a expectativa do time ser muito competitivo na próxima temporada e agora com a chancela de campeão da dobradinha da Alemanha. Isso vai trazer também mais tranquilidade para o trabalho do Xabi Alonso e também mais confiança para os jogadores. E ele manda outra: quais nomes mais fortes para assumir o Porto? Os seus favoritos? O Porto já tem técnico, né? Vitor Bruno, que era o auxiliar do Sérgio Conceição, assumiu. Acho que é uma solução caseira, uma coisa é ser auxiliar, outra coisa é ser treinador principal. Vai ter uma cobrança muito grande numa temporada que é muito difícil para o Porto. Eu ainda vou fazer um vídeo de análise do Porto aqui, mas os portistas sabem bem do que eu estou falando. Não tá fácil. Questão da dívida do clube, as obrigações de pagamento. Não sei como é que o Porto vai agir no mercado de transferências ou jogadores que o Porto vai ter que vender para equilibrar as contas. Não tem a Champions nessa temporada. Vai ser uma missão muito, muito difícil para o Vitor Bruno, até porque há uma comparação, obviamente, com resultados do técnico Sérgio Conceição, que foi extremamente vitorioso na passagem, né? E ainda há treta entre Vitor Bruno e Sérgio Conceição. Vai ter vídeo do Porto mais pra frente aqui no canal, fica prometido. Leandro Siqueira mandou: ídolo, sem mais. Um brinde, Leandro. Mais uma desculpa para dar uma golada. Acompanhou a série de vídeos do Rafael Oliveira sobre a Euro, com como cada time joga? O Vini Araújo mandou: muito bom, tá? O Rafa, ele é cria do Esporte Interativo, eu não conheço o Rafa pessoalmente, mas ele é uma referência para quem gosta de futebol, para mim também. Acho ele muito, muito bom nos comentários, assertivo, e ele é um cara que é incomodado, né? Você vê que a série é de uma particularidade ímpar, né? Porque é muito difícil você analisar todas as seleções. Então, parabéns ao Rafael. Quem não segue o canal lá, por favor, procure o canal do Rafael Oliveira, porque vale muito a pena. E é um guia, né? Acabei de mostrar o guia do Record aqui da Euro. O cara fez um guia em vídeo das seleções da Eurocopa. Parabéns pelo trabalho pro Rafa Oliveira. Quem sabe um dia não iremos trabalhar juntos. O Eliezer Martins também mandou: tá on fire, hein, Eliezer? Por que não estamos vendo nada além de rumores tímidos em relação ao Gyökeres? Gyökeres teve uma lesão importante agora no final de maio, se eu não estou enganado, inclusive tirou ele dos jogos da seleção da Suécia, e claro que isso vai condicionar um pouquinho essa procura, que seria e será intensa. Eu acho que mais para o final da janela de transferências, depois da Eurocopa, a coisa vai esquentar. Entretanto, é aquilo, o Sporting não quer ouvir falar de valores abaixo dos 100 milhões de euros. Não é todo mundo que tem bala para pagar. O Vini Araújo manda também aqui: Terzic cairia bem no Chelsea? É difícil essa pergunta, porque depende do que você cria de expectativa para cair bem no Chelsea, né? O Chelsea é um time que precisa se reconstruir. Eu acho que se dessem tempo ao Terzic, poderia ser uma boa. Aliás, muita gente perguntando se o Terzic se encaixaria bem em qual mercado, né? Qual mercado ele iria melhor? Com certeza na Inglaterra, fala fluentemente inglês, já esteve lá trabalhando como auxiliar no West Ham. É um treinador que gosta do futebol inglês, então não sei se no Chelsea seria a melhor opção, mas tem espaço, tem mercado. O Felipe Lerman mandou aqui: o que você espera do Kompany? Um cara mais ofensivo ou mais equilibrado? Mais ofensivo, mas com a escola Guardiola embaixo do braço.
A gente viu nos trabalhos do Kompany, especialmente na Premier League, especialmente na segunda divisão, quando ele sobe para a Premier League, a vontade de ter a bola sempre, né? Que é aquele manual do guardiolismo. Ele teve uma posse de bola superior a 62, 63% na média em toda a Championship. E eu acho que é por aí. O Bayern de Munique vai priorizar o jogo com a bola nos pés, priorizar a troca de passes, priorizar o sistema ofensivo, mas tendo controle exatamente quando perde a bola, recuperá-la o mais rápido possível. Então eu acho que o Bayern de Munique vai ser dominante nesse sentido. Talvez a gente não vai ver um time tão vertical quanto era o time do Hans Flick, né? Mas certamente a gente vai ver um time muito controlador, ou pelo menos essa é a expectativa, e os jogadores também estão esperando isso. Inclusive o time já está trabalhando em contratações com jogadores com essa característica, né? Com qualidade, com a bola no pé, com toque de bola, com lançamento e profundidade, enfim, jogadores que tenham realmente as características de jogo do Kompany. Bruninho Fute1 mandou aqui, ó, 2 perguntinhas e eu vou ler as duas porque as duas são boas. Se a Inglaterra ganhar a Euro, Bellingham e Harry Kane se aproximam de Vini Júnior pela briga na Bola de Ouro? Sim. Depende um pouco do nível de protagonismo, tá? Eu acho que se a Inglaterra ganhar a Eurocopa, o Harry Kane vai ser mais protagonista do que o Bellingham. E aí depende do nível, né? Se o cara meter, sei lá, 3 hat-tricks, ou se na final arrebentar, enfim, vai criar uma sensação de chuteira de ouro, que é o caso do Harry Kane, com possibilidade. Ou se o Bellingham arrebentar, pô, ganhou tudo também com o Real Madrid, ainda ganhou a Eurocopa, se o Vinícius não ganhar a Copa América. Óbvio que vai ter essa discussão. Eu acho que se não for alguma coisa muito fora da curva, o Vini merece ganhar essa bola de ouro. Já dei essa opinião. Acho que a Eurocopa e a Copa América deveriam contar menos nesse sentido, mas às vezes acontece alguma coisa muito fora da curva, até mesmo com o próprio Kylian Mbappé, como eu falei, Bruninho. Pode acontecer. Ele fala também, qual a sua opinião sobre Kai Havertz de atacante na seleção? Não seria melhor o Füllkrug? O Havertz está bem, né? Encaixou bem no sistema móvel de ataque da seleção da Alemanha. É um jogador que, vocês sabem a minha opinião, ele desaparece às vezes, ele não tem tanto sangue assim, e isso me incomoda. Mas eu acho que nesse exato momento ele deve começar com o Havertz, porque deu resposta nos últimos amistosos. Entretanto, o Füllkrug, para determinadas partidas, determinados estilos dos adversários, e aí estou falando quando você precisa de um centroavante que consegue disputar no corpo, consegue ter a leitura de jogo dentro da área com mais assertividade, eu acho que poderia ser analisado como potencial titular. Mas nesse momento começaria com o Kai, até porque a dinâmica funcionou bem com os outros jogadores, e aí estou falando de Musiala, Wirtz, etc, etc. Giovanni ZJ mandou, a Liga Portuguesa de Futebol é uma das 5 melhores da Europa? Segundo a UEFA, não, né? Você tem ali a Premier League, a Bundesliga, o Campeonato Alemão, a La Liga, não necessariamente nessa ordem, e aí o Campeonato Francês. A Holanda está na frente de Portugal ainda, e Portugal precisa recuperar essa vaga. Mas de futebol jogado, óbvio que Portugal, para mim, tem uma liga superior à liga holandesa. A briga pelo título é melhor que a liga francesa, né? Porque você não tem um Paris Saint-Germain. Mas aí as equipes intermediárias performam melhor na Europa, enfim, tem todo aí um cálculo, uma conta para esse ranking da UEFA. O Luiz Paiva mandou, por que o goleiro Matheus do Braga não tem oportunidade na seleção? Merece. Seleção brasileira, né? Cara, ele tá com 32 anos, eu gosto muito do Matheus, pessoalmente falando, assim, já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, inclusive uma entrevista exclusiva na última temporada lá em Braga. É um excelente goleiro, é um cara que passa tranquilidade, é um cara muito forte em termos de liderança, é um dos capitães do Braga, é um cara que aprendeu a jogar, inclusive com o Abel Ferreira, com os pés, né? Então é um goleiro moderno hoje em dia. Ele não é do nível, por exemplo, do Alisson, ele não é do nível do Courtois, não estou dizendo isso, mas eu acho ele muito bom goleiro. Entretanto, a idade atrapalha ele um pouco e ele não ter jogado no Brasil, ter jogado a carreira inteira no Braga,
pode atrapalhar ele a nível da seleção brasileira, tá? No quesito seleção portuguesa, com o Rui Patrício perdendo espaço, eu acho que ele é uma escolha natural, tá? Porque ele pode jogar pelas duas, para quem não sabe, ele tem nacionalidade. Vamos ver se ele continua no Braga, se ele volta ao futebol brasileiro, mas eu acho um belíssimo goleiro, um belíssimo nome, além de ser um grande cara, uma grande personalidade. O Paul Semeando. Que nome, hein? Vou acabar por não ir devido à final do futsal, mas já foi ao Porto Beer Festa? Já falamos sobre isso. Domingão de tarde estarei lá. O Darlisson Oliveira, em 2010, não foi o PH Ganso nem o Neymar. E perdemos. Tá falando da Copa, acho, né? E, de novo, teimosia com o Endrick não ser titular. Eu acho, tá, que o Endrick é um jogador jovem, de um potencial enorme, e faria todo sentido poupá-lo se a gente tivesse hoje um dono da camisa número 9, um cara arrebentando em algum lugar do mundo, pode ser no Brasil ou na Europa, e que não estivesse performando tão bem na seleção, mas a gente sabe do potencial, e aí o Endrick seria queimar uma etapa. Nós não temos esse camisa número 9 e o Endrick não está sentindo o peso da camisa da seleção. Já não sentiu a do Palmeiras, foi um dos responsáveis pelo título do Campeonato Brasileiro, e agora dentro da seleção brasileira ele está leve. Ele entra e ele muda o jogo, ele está pedindo passagem. A conversa do Dorival de poupá-lo, porque pode ser, como ele disse, mortal, eu não compro. Porque contra os Estados Unidos, por exemplo, um amistoso em que o Brasil já tinha testado muitas coisas, por que não testá-lo como número 9 titular? Com o Vini de um lado e o Rodrigo do outro. Qual é a pressão enorme que o Brasil tem de não colocar esse menino ou de colocar esse menino contra os Estados Unidos? Não faz sentido. Pressão para mim maior, e eu falei isso no Melhor Futebol do Mundo, será colocá-lo numa fogueira, por exemplo, precisando de uma vitória contra a Colômbia aos 35 minutos do segundo tempo, no último jogo da fase de grupos da Copa América. Isso é fogueira, isso é pressão, isso é queimar. Contra os Estados Unidos, testa, porque ele está merecendo esse teste. Ele está merecendo começar um jogo como titular da seleção brasileira. E aí, eu sou daqueles românticos que acha que a gente não deve se privar dos talentos. Eu teria levado o Neymar em 2010 e o Ganso. E eu também não gosto de colocar freio no Endrick nesse exato momento. Eu acho que às vezes a gente está muito preocupado com outras coisas e pensando no futuro, que a gente não vive o momento, cara. Quantos Endricks vão surgir no futebol brasileiro nos próximos anos? Será que a gente precisa puxar o freio de mão agora? Sendo que a gente precisa de um cara que nem ele no ataque? Enfim, vamos ver, porque eu acho que naturalmente isso vai acontecer na Copa América, tá? Eu acho que o Endrick vai acabar sendo titular dessa equipe. E se o Brasil for campeão da Copa América com o Endrick sendo um dos protagonistas, aí não vai ter mais jeito, né? Vai ser o titular. O Paul mandou aqui também. Boas! Tiveste recentemente na Península de Setúbal. Acabou por... Nossa, meu sotaque em português. Desculpa, pô. É horrível. Acabou por beber um moscatel. O moscatel é uma variação de vinho, né? E nas principais herdades do país você encontra uma versão do moscatel. Para quem quiser pesquisar mais, vai no Google e escreve moscatel. Bebi sim, num restaurante muito bom em Troia, chamado Escola, a Escola. Os caras pegaram uma escola primária, né? Uma escola, um jardim da infância e transformaram num restaurante. E, cara, bebi de licor, né? Depois da refeição. Tive uma overdose de choco frito. Choco é uma espécie de molusco, né? Como se fosse uma lula. Comi demais, bebi demais. Meu Deus. Mas férias é pra isso também, né? Pra perder a linha, porra. Enfim.
JR Brito. Yuri Alberto tá voltando à boa fase. Vai na conta do Antônio Oliveira, tá? O Antônio Oliveira merece ser criticado por algumas coisas. Enfim, eu acho que não é unanimidade, não é um gênio. E merece ficar, inclusive, no Corinthians até o final da temporada. E tem que ficar pra gente não sofrer mais do que a gente vai sofrer. Mas nesse quesito, o Yuri Alberto, ele devolveu totalmente a confiança pro jogador. E ainda há margem, muita margem de melhora, mas o Yuri Alberto voltou a se dar bem com as redes, né? Isso é tão importante para um centroavante, e isso vai na conta do Antônio Oliveira. O JV Curi. Quesada, por que é tão importante para o Bayern voltar a ter um zagueiro canhoto? Pergunta boa, né? Porque o Bayern contratou o Ito, agora tem vídeo aqui no canal sobre isso. E é importante pela versatilidade, né? Que você consegue formar uma linha de três, tendo um zagueiro pelo lado esquerdo que domina o setor por conta da sua capacidade de executar passes e, enfim, jogadas com a perna esquerda. Também importante para comunicar bem com o zagueiro daquele lado. E eu acho que é muito difícil. Quem jogou bola sabe, né? Eu não joguei profissionalmente, mas enfim. É muito bom quando você consegue, na sua capacidade em termos de orientação, recepção, passe, jogar do lado certo do campo, o lado que você se sente mais à vontade. Então, um zagueiro pelo lado esquerdo é difícil você encontrar com qualidade, e o Ito, para mim, é um bom nome diante do que a gente viu na temporada passada com o Stuttgart. Road Big Dream mandou: por que o Vinícius não joga bem na seleção? Eu acho que ele não atingiu o potencial dele na seleção brasileira, isso é fato. Acho que ele tem muita margem de melhora e acho que a gente pode, inclusive, cobrá-lo por isso. O ponto é o nível da cobrança, cara. Tem gente hoje já falando que o Vinícius Júnior não presta para a seleção brasileira, que ele é um jogador de clube. Isso é fora do tom. Isso foi feito, o PVC falou sobre, acho que foi no UOL e nas próprias redes sociais dele, com o Zico, lá na década de 80. Com o Rivaldo, na década de 90, depois que o Rivaldo foi eleito com a camisa do Barcelona como o melhor do mundo. Pô, esse cara não performa como ele performa no clube. Há uma diferença muito grande entre clube e seleção neste momento envolvendo o Vinícius Júnior. O Real Madrid tem o melhor time do mundo. A seleção fez um ano de 2023 horroroso. A seleção está começando com um novo treinador, sendo que teve 3 técnicos nesse meio do caminho e o Vinícius perdido nas ideias desses caras, né? São linhas de pensamento diferentes e o Vinícius no Real Madrid tem um esquema encaixado para ele. A seleção tem um meio-campo tão forte como tem o Real Madrid? A seleção tem um lateral esquerdo hoje que entende exatamente as movimentações pelo entrosamento que o Vinícius vai fazer? Não tem, cara. Não tem. Então, assim, cobra-se do Vinícius muita coisa pela qualidade que ele tem. E isso é normal. Agora, o nível da cobrança tem que ser medido consoante a realidade, cara. E a realidade é que o Real Madrid é um timaço e a seleção brasileira está apenas caminhando no trabalho do Dorival. O JR Brito também pergunta aqui: o acerto do Bayern com João Paulinha, vem ou não vem? Tá tentando o Bayern, né? Já submeteu aí a segunda oferta na casa dos 40 e poucos milhões de euros. O Fulham tá fazendo jogo duro. E é complicado, cara, porque se o Paulinha for bem na Eurocopa, se o negócio for fechado depois, o Fulham vai fazer o quê, né? Vai inflacionar. Mas o jogador quer jogar em Munique, né? O jogador tá maluco por essa transferência. O Road Big Dream também mandou aqui: disserte sobre Augusto Melo. Ainda não fiz vídeo do Corinthians, tá? Vou fazer essa semana, fica prometido aqui de um Vamos Falar de Corinthians. Tava de férias quando, vamos usar o palavreado correto, a merda toda estourou. E falando exatamente do Augusto, tem muita gente falando: merece impeachment, tem que ser impeachado. Cara, eu acho que se não for nada comprovado em termos de corrupção ou de desvio de dinheiro envolvendo o nome do Augusto e tal, essa conversa é mais de oposição querendo atrapalhar do que qualquer outra coisa. O ponto é que o Augusto Melo foi eleito e com uma margem muito grande de votos. E quem estava antes é pior do que ele, em termos de competência. Inclusive,
não só de competência, mas também mau caratismo, né? E coisas estão sendo provadas. Eu acho que o Augusto Melo é um cara perdido. É um cara muito ruim de comunicação, ele fala muito mal, ele se contradiz muitas vezes, ele cria uma expectativa no torcedor e aí ele fala talvez com aquela vontade de ver o Corinthians de novo lá em cima, sem a realidade, sem os pés no chão. E essa expectativa o deixa refém das críticas, né? Como é que você vai falar que a farra acabou ou que o Corinthians vai voltar a brigar já esse ano por títulos e tal, quando na realidade o Corinthians tem que acertar muita coisa na parte financeira, na parte estrutural, na parte de organização, em todos os setores dentro do clube. Quando você vende sonhos, você é cobrado por isso. Você tem que falar sobre a realidade. E me parece que às vezes ele ainda está em campanha. Ainda está em campanha. Isso para falar da parte de comunicação, né? Agora, na parte estratégica, muito mal em várias conduções, em algumas contratações, como por exemplo o do Pedro Raul, pagar o valor que se pagou no Pedro Raul é na conta dele, não tem nada a ver com a gestão passada, é na conta dele. E agora ter que negociar o jogador e tal, enfim, já viu que não vai ter as chances dentro dessa equipe. Outra coisa, o que foi feito com Cássio e Carlos Miguel, tá de brincadeira, né? É um The Office. Você libera o seu goleiro histórico, heróico, discutível, sim, para muita gente, mas da forma que foi liberado, sem receber nada em contrapartida, e depois você não tem a garantia que o Carlos Miguel ficaria. Eu falei sobre isso aqui no canal, né? Como é que você vai liberar o Cássio sem saber quem será o substituto para o Carlos Miguel caso aconteça alguma coisa com o Carlos Miguel? No caso, poderia ser uma lesão, ou no caso, pode ser o cara indo embora. Como é que você sabe que ele não tem o contrato renovado e uma multa baixíssima de 4 milhões de euros e libera o Cássio dessa forma, antes de garantir que o cara iria ficar? Vai na conta dele. E outros erros, né? O próprio erro de comunicação em relação ao Vai de Bet, que é um assunto que está muito estranho, né? Esse rompimento aí de contrato e tal, enfim, agora tendo que correr atrás de outro patrocinador, aí vai na coletiva, fala mal do outro patrocinador, enfim. É muito ruim de comunicação e é um cara que parece perdido. Por isso, ele sendo presidente ainda, é urgente que ele encontre esse CEO. O Paz foi procurado, seria um nome excelente, mas ele precisa ter um cara estratégico de gestão esportiva que pegue e coloque o Corinthians de novo numa rota interessante. E eu, quando eu digo rota interessante, eu não estou falando de títulos não, cara. Estou falando de organizar a casa. O maior título do Corinthians nesse ano é não cair para a Série B, é continuar no campeonato e ver onde é que vai parar dentro das Copas, né? Sendo que o que vier é lucro. Essa é a realidade do Corinthians. Me desculpe o torcedor, essa é a realidade do Corinthians. E o maior título fora de campo seria organizar a parte financeira. Não pagar a dívida, porque pagar em um ano é impossível, mas colocar ali metas e prazos e planejamento para que isso seja sustentável, né? Hoje o Corinthians vive uma realidade que, cara, tem que vender o almoço para pagar a janta. Esse seria o maior título. E o Corinthians contratou uma empresa para fazer auditoria, uma das melhores do mundo, a Ernst Young, respeitada em todo canto do mundo. E uma das diretrizes dessa auditoria foi contratar um CEO. Exatamente por entender que o clube dentro, internamente, pela gestão que tem o Augusto Melo das coisas, e aí vem de Rubão, vem de outras invenções, não tem condições de colocar o time nos trilhos novamente em termos financeiros. Precisa de um CEO, precisa de um cara que entenda, porque o Augusto Melo precisa sair dos holofotes. Ele precisa ser um cara só de chancela e organização por trás, ouvindo muito o que o próximo cara entrar por aí, porque não vai ter jeito, cara. Se não é mais do mesmo. E pode ser ainda pior, né? Porque no caso de um rebaixamento, o Corinthians perderia muito financeiramente. Dito isso, o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro, tá?
O Corinthians tem condições de vender muito bem o seu patrocínio master, agora de vender o seu naming rights da arena e de conseguir captar muita grana durante a temporada. Agora, interessa o que você vai fazer com o dinheiro, né? E por isso que o planejamento é tão importante. O Murilo 12 manda aqui: não beba, não comente. Sequenciazinha aqui, hein? José Aldeci Santos, o Upamecano, se for vendido, é oportunidade de mercado para a Itália ou Premier League? Depende, se for o Upamecano dessa última temporada, o do Bayern de Munique, não sei se é uma oportunidade ou uma furada, né? Independentemente do valor. Mas eu acho que ele se encaixaria num time de Premier League com mais facilidade, até pela língua e tal. Respondendo a tua pergunta, né? World Football 24 Hours. Acha que o Endrick, se estivesse no lugar do Vitor Roque no ano passado, teria mais chances com o Xavi? Ah, cara, difícil, né? Porque cada jogador vai se adaptar de uma forma, né? E a gente ficar comparando o Endrick e Vitor Roque, eu acho que não tem muita comparação, assim, né? Acho que o Endrick, de certa forma, eu sei que o Vitor Roque saiu muito nesse hype no Brasil, mas acho que o Endrick é outro tipo de jogador. A gente está falando de patamares diferentes, mas essa é a minha opinião. Humberto Júnior mandou: como o Abel Ferreira é visto em Portugal? Com muito bons olhos. Inclusive, quando sair do Brasil, vai ter a porta de grandes clubes aqui em Portugal escancarada para ele. O que ele fez no Brasil é muito reconhecido aqui, inclusive tudo que ele faz repercute aqui na imprensa portuguesa. O mestre Stifler, grande nome, sempre grande. O elo fraco da seleção de Portugal é o sistema defensivo. O Martínez pode ajustar isso como? Não foi durante as eliminatórias, né? Portugal tomou muito poucos gols, mas hoje é. Eu acho que tem que ter um equilíbrio maior e isso tem a ver com a comunicação entre os volantes e a defesa, né? E também as subidas dos laterais. Você tem um Nuno Mendes e um João Cancelo, é difícil correr por esses caras, porque eles são muito ofensivos, né? Então acho que Portugal precisa primeiro definir a zaga titular e depois entender como é que vai funcionar essas dinâmicas, mas nas eliminatórias funcionou muito e muito bem. O PH Ribeiro mandou: o que achas de facto de Pote e Trincão não terem sido convocados para a seleção portuguesa? Olha, eu acho que os dois mereciam. O Bruno Fernandes falou uma parada interessante, que os outros que estão lá também merecem. Eu teria levado, eu teria dado um jeito aí. Ah, que você tiraria quem? Não sei. Mas acho que mereciam mais oportunidades. O ponto é que o Roberto Martínez não testou esses jogadores da forma que deveria durante as eliminatórias. Especialmente o Pote, né? Porque o Trincão foi brilhar mais na segunda metade da temporada. E aí ele fechou com o grupo, cara. Mas isso é normal, viu? No Brasil, em Portugal, em qualquer lugar. O cara fecha com o grupo de jogadores, confia naquele grupo e vai levar os caras que estão fechados com ele. Não vejo de outra forma. O Bruno Mendes mandou: algum time alemão que possa surpreender nessa temporada nos torneios locais europeus? Europeus, eu acho que o Stuttgart pode ir bem na Liga dos Campeões, dependendo ali da formatação dos duelos. E acho que o Bayer Leverkusen, né? Seria não uma surpresa no europeu, mas pô, chegar numa final de Champions seria algo gigantesco. Iria por aí e torço muito para o São Paulo também ir bem na primeira divisão, confesso para vocês. Mas você tem outros times, o Eintracht Frankfurt, o Freiburg, enfim, alguns outros times. Lucas Campos mandou: ansioso para o próximo filho? Ainda não. Para mim demora um pouco para cair a ficha ainda. Acho que só quando eu nascer que eu vou entender novamente. Mas tô feliz, cara. Ansioso não é a palavra. Feliz e com vontade de viver de novo essa aventura. O Ivo Mourão mandou:
Qual a camisa mais bonita da Eurocopa 2024? Eu tenho ela aqui. A da Alemanha é muito bonita, mas a da Escócia azul... Não fala mais nada. Pra gente finalizando aqui, o Knetcher mandou Welcome back. Valeu, Knetcher. Espero dias de sol nesse verão aí na tua terra, na Irlanda. Mário Cardinale, vai ter ou não vai ter Mundial? Mundial de clubes? Vai ter. Com jeitinho, vai ter. A FIFA não dá ponto sem nó, meu irmão. E vai estar lá o Real Madrid, tá? Independentemente do gosto ou não do Ancelotti. Ancelotti que disse, depois daquela declaração forte, né? Que tiraram as coisas do contexto e tal. Vai ter. Sempre tem. E para terminar, Iaque Mike. Não, Iaê Mike. Xavi Simons. Deixa eu só fechar aqui que me mandaram mensagem. Xavi Simons ou Wirtz, em qual o Bayern deveria investir? Se fosse o mesmo preço, se fosse para essa temporada, eu iria cego no Wirtz. Mas o Wirtz vai ficar mais uma temporada no Bayer Leverkusen e o preço é diferente, né? Estamos falando de um cara que custa 100 milhões e de outro que pode vir por um empréstimo com opção de compra. Os dois são muito bons, mas o Wirtz está em outro patamar, cara. O Wirtz é potência e craque, tá? E o Simons é muito, muito bom jogador. Eu traria o Simons nessa temporada e tentaria trazer o Wirtz na próxima. O Simons faria um meio-campo muito interessante na parte de articulação, verticalidade ali atrás do Harry Kane, porque jogaria com Musiala de um lado, Sané do outro, Harry Kane e Simons. Eu acho que o Bayern teria muito a ganhar, porque ele é muito criativo, muito participativo e deu um passo a mais nessa temporada com o RB Leipzig. Deu, né? Um brinde para vocês. Gelada Conquistada voltou e a Eurocopa vai começar.